Você está conversando com ele há meses. Ele te trata super bem, sempre disponível, sempre gentil. Mas nunca acontece nada. Ele nunca avança, nunca fala sobre sentimentos. Age como um namorado em tudo, menos no que realmente importa. E aí você fica naquela dúvida que corrói. Será que ele gosta de mim ou só está sendo educado? Será que tem interesse romântico ou me vê apenas como amiga? A verdade é que ninguém te conta. Ele provavelmente está completamente apaixonado por você, mas tentando esconder isso a todo custo. Quando um homem se apaixona de verdade, ele entra em pânico, porque amor real assusta muito. Especialmente se você já tem uma amizade, se trabalham juntos, ou se ele tem medo de estragar o que já existe entre vocês. Então ele faz de tudo para disfarçar, criar uma cortina de fumaça, fingir que é só carinho de amigo. Mas o coração dele não colabora e acaba vazando através de comportamentos que ele nem percebe que tem. Pequenos gestos que passam batido para a maioria das pessoas, mas que gritam o que ele realmente sente. Carl Jung descobriu que nosso inconsciente sempre trai nossos segredos mais profundos através de microações que não conseguimos controlar. Com homens apaixonados tentando se esconder, isso fica ainda mais óbvio. Eles acham que estão sendo discretos, mas na verdade estão mandando sinais claríssimos para quem sabe interpretar. O problema é que a maioria das mulheres não conhece essa linguagem secreta masculina. Fica esperando uma declaração direta que talvez nunca venha, enquanto ignora as 1000 formas diferentes que ele já usou para dizer que te ama. Hoje você vai aprender a identificar os 10 sinais infalíveis de que ele está morrendo de amor por você em segredo, mas fingindo que não. São comportamentos que ele acha que ninguém percebe, mas que na verdade entregam completamente o jogo dele. Vou te mostrar como identificar. Por que ele sempre aparece quando você precisa de algo? Como a memória dele funciona perfeitamente só para coisas relacionadas a você? Porque ele sempre sabe quando você está mal antes mesmo dos seus amigos mais próximos perceberem. O primeiro sinal é o que eu chamo de paradoxo da distância controlada. É quando ele mantém uma proximidade física e emocional constante com você, mas sempre dentro de limites seguros, que não entregam o jogo dele. Preste atenção. Ele sempre senta perto de você, mas não grudado. Sempre te oferece carona, mas nunca sugere parar em algum lugar romântico no caminho. Te chama para sair, mas sempre em grupo ou com desculpas profissionais. É como se ele tivesse calculado exatamente a distância perfeita para estar presente na sua vida sem parecer interessado demais. As evidências que você pode observar são bem claras. Primeiro, ele sempre escolhe o assento que permite te ver melhor, mesmo que não seja o mais confortável para ele. Segundo, quando vocês estão conversando, ele inconscientemente inclina o corpo na sua direção, mas mantém os braços cruzados ou as mãos ocupadas, como se quisesse chegar mais perto, mas se forçasse a manter uma barreira. Terceiro, ele nunca fica muito tempo longe de você numa festa ou reunião, mas também nunca gruda. Quarto, quando vocês estão andando juntos, ele adapta automaticamente o passo ao seu, mas mantém uma distância de exatamente um braço. Quinto, ele sempre se posiciona de forma a poder te proteger de qualquer situação desconfortável, mesmo que isso não seja óbvio. Teste simples para verificar. Na próxima vez que estiverem num ambiente social, observe se ele se reposiciona quando você muda de lugar. Se ele consistentemente mantém essa distância controlada de você, mas ignora completamente onde outras pessoas estão, é um sinal muito forte de que está monitorando sua presença de forma especial. O segundo sinal é a memória seletiva microscópica. Ele lembra de detalhes sobre você que nem seus melhores amigos prestam atenção, mas esquece coisas importantes sobre outras pessoas da vida dele. Isso acontece porque quando alguém está apaixonado, o cérebro fica hiperfocado em tudo que se relaciona com a pessoa amada. É como se ele tivesse um radar interno que capta e armazena qualquer informação sobre você, por menor que seja. Observe estas evidências. Ele lembra que você não gosta de cebola na comida e sempre pede sem,
quando vocês pedem delivery juntos. Ele sabe que você fica estressado em reuniões depois das 4 da tarde e, misteriosamente, sempre sugere remarcar quando vê esse horário agendado. Ele lembra que você mencionou gostar de um filme específico há 3 meses e casualmente comenta quando vê que vai passar na TV. Ele percebe quando você corta o cabelo, mesmo que seja só alguns centímetros. Ele nota quando você está usando um perfume diferente ou quando está um pouco mais cansada que o normal. Mas aqui está o contraste revelador. Esse mesmo homem esquece o aniversário de amigos próximos, não lembra o nome da namorada nova do irmão e nunca percebe quando outros colegas mudam o visual. Faça o teste da memória diagnóstica. Mencione casualmente algum detalhe sobre sua rotina ou preferência e veja se ele lembra disso semanas depois, sem você tocar no assunto novamente. Se ele conseguir repetir informações específicas que você nem lembra de ter compartilhado, é porque está gravando cada palavra que sai da sua boca. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir quantos desses sinais ele apresenta com você. O terceiro sinal é o radar emocional inexplicável. Ele sempre sabe quando algo está errado com você antes mesmo de você perceber ou falar alguma coisa. É como se tivesse uma antena especial sintonizada no seu estado emocional. Isso acontece porque quando amamos alguém, nosso sistema nervoso fica naturalmente conectado com o da pessoa. Começamos a captar microsinais que nem nossa consciência registra, mas que nossa intuição processa perfeitamente. As evidências são bem específicas. Ele te manda mensagem perguntando se está tudo bem exatamente no dia que você está se sentindo estranha, mas ainda não falou isso para ninguém. Ele aparece com seu lanche favorito justamente quando você está tendo um dia difícil no trabalho. Ele muda o tom de voz e fica mais gentil quando percebe que você está sensível, mesmo você tentando disfarçar. Ele evita fazer piadas ou comentários que normalmente faria quando sente que você não está no seu melhor humor. Ele oferece ajuda prática exatamente nas situações que você mais precisa, sem você ter que pedir. O que torna isso ainda mais revelador é que ele não tem essa sensibilidade emocional com outras pessoas. Com outros amigos e colegas, ele é bem mais direto e menos atento aos estados de humor. Teste de verificação. Da próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, mas tentando disfarçar, observe se ele consegue detectar isso antes das pessoas mais próximas de você. Se ele consistentemente demonstra essa percepção emocional apurada só com você, é um sinal muito forte de conexão profunda. O quarto sinal é a generosidade estratégica. Ele faz coisas por você constantemente, mas sempre com uma justificativa lógica, que não soa romântica demais. É como se quisesse cuidar de você, mas precisasse de uma desculpa aceitável para isso. Essa necessidade de disfarçar a generosidade acontece porque ele quer demonstrar cuidado sem parecer muito óbvio sobre seus sentimentos. É uma forma de ele expressar amor através de ações, mantendo a segurança emocional. Repare nestas evidências bem claras. Ele sempre oferece ajuda prática com mudanças, consertos, problemas técnicos, mas fala como se fosse só porque estava passando por perto mesmo. Ele traz café ou comida para você, mas sempre traz para mais alguém também, como se fosse coincidência. Ele se oferece para te buscar em situações inconvenientes, mas justifica dizendo que ia sair mesmo ou não estava fazendo nada. Ele resolve problemas seus antes mesmo de você pedir ajuda, mas age como se fosse algo automático, sem importância. Ele lembra de coisas que você precisa e aparece com elas, mas sempre com uma história de como achou barato ou estava sobrando. O diferencial é que essa generosidade é consistente e específica com você. Ele não oferece o mesmo nível de ajuda prática para outras pessoas, ou quando oferece, é de forma bem mais direta, sem essas justificativas elaboradas. Teste da generosidade. Mencione casualmente que está precisando de alguma coisa ou que tem algum problema prático para resolver. Se ele imediatamente se oferece para ajudar, mas vem com uma explicação de por que não é problema nenhum ou
Ia fazer isso mesmo. Você tem um sinal claro de que ele quer cuidar de você, mas está disfarçando a motivação. Deixa eu contar sobre a Márcia, de 42 anos, gerente de uma empresa de logística. Ela tinha um colega de trabalho, o Ricardo, que sempre foi super atencioso com ela. Eles almoçavam juntos quase todo dia, ele sempre oferecia carona, lembrava dos compromissos dela, até comprava remédio quando ela estava gripada. Mas a Márcia ficava confusa, porque ele nunca fazia nenhum movimento romântico, nunca sugeriu um jantar a sós, nunca falou sobre sentimentos, nunca nem tentou um beijo. Ela começou a achar que estava imaginando coisas e que ele era só um amigo muito cuidadoso. Até que um dia ela resolveu testar. Comentou casualmente que estava pensando em ir num show no fim de semana, mas não tinha companhia. A reação dele foi imediata e reveladora. Os olhos brilharam, ele se animou visivelmente, mas em vez de se oferecer para ir com ela, ficou meio sem graça e disse que que pena, seria legal se você achasse alguém para ir junto. Foi aí que ela percebeu. Ele queria muito ir com ela, mas estava com medo de parecer interessado demais. Então, ela decidiu aplicar outro teste. Falou que tinha conseguido ingresso duplo e perguntou se ele não conhecia alguém que pudesse gostar desse tipo de música. Ele imediatamente disse: "Eu adoraria ir se você não se importar da companhia." No show, ela observou todos os sinais que estava perdendo há meses. Como ele prestava atenção em cada palavra dela, como se posicionava sempre para protegê-la da multidão, como seus olhos se fixavam nela quando a música tocava, como ele sorria de um jeito especial só para ela. A Márcia entendeu que ele estava apaixonado há tempos, mas precisava de permissões e desculpas para expressar isso. Hoje, eles estão juntos há 2 anos, e ele confessou que estava morrendo de medo de estragar a amizade declarando algo. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir se você está vivendo uma situação parecida. O 5º sinal é a linguagem corporal traíra. Por mais que ele tente controlar as palavras e ações, o corpo dele sempre entrega o que realmente sente. É impossível fingir completamente quando se está apaixonado. O sistema nervoso de uma pessoa apaixonada reage de forma automática na presença do objeto do amor. São micro-reações que acontecem antes mesmo da consciência processar a situação. Observe estas evidências corporais bem específicas. As pupilas dele se dilatam visivelmente quando olha para você, mesmo em ambientes bem iluminados. Ele inconscientemente espelha sua postura corporal. Se você cruza as pernas, ele cruza também. Se você se inclina para frente, ele faz o mesmo movimento. Quando vocês estão conversando, ele vira o corpo totalmente na sua direção, mesmo que outras pessoas estejam falando no grupo. Ele toca o próprio rosto ou cabelo com mais frequência quando está perto de você. Os músculos dele ficam ligeiramente mais tensos quando você chega, como se o corpo se preparasse para impressionar. Mas aqui estão os sinais mais reveladores. Ele pisca menos quando te olha, como se não quisesse perder nem um segundo da sua imagem. A respiração dele fica um pouco mais acelerada em conversas mais íntimas com você. Ele inconscientemente se inclina na sua direção quando vocês estão sentados, invadindo sutilmente seu espaço pessoal. O contraste é fundamental. Observe como a linguagem corporal dele é com outras pessoas. Se ele só apresenta essa reação física intensa com você, não há dúvida sobre o que está sentindo. Teste da observação corporal. Durante uma conversa, mude sua posição algumas vezes e veja se ele espelha seus movimentos automaticamente. Se o corpo dele dança junto com o seu, é porque está completamente sintonizado em você. O 6º sinal é o ciúme disfarçado de proteção. Ele sente ciúme quando outros homens demonstram interesse em você, mas nunca admite isso diretamente. Em vez disso, transforma o ciúme em preocupação ou cuidado. Isso acontece porque admitir ciúme seria admitir sentimento romântico. Então, ele racionaliza essa emoção transformando-a em algo mais aceitável socialmente. As evidências são bem claras quando você sabe o que procurar. Ele sempre faz comentários casuais sobre homens que te cercam,
questionando as intenções deles ou apontando possíveis red flags. Quando vocês saem e algum cara puxa a conversa com você, ele fica fisicamente mais próximo e encontra formas de entrar na conversa. Ele lembra de histórias de amigos que se deram mal com pessoas parecidas com quem está te dando atenção. Ele oferece opiniões não solicitadas sobre homens que te chamam para sair, sempre encontrando algum motivo para você tomar cuidado. Ele fica visivelmente desconfortável quando você conta sobre encontros ou pessoas interessadas em você. O mais revelador é como ele disfarça. Não é ciúme, é só que eu te conheço e sei que você merece coisa melhor. Ou, só estou te alertando porque sou seu amigo e me preocupo com você. Aqui está o contra-exemplo importante. Às vezes, ele realmente está só sendo protetor como um amigo. A diferença está na intensidade e consistência. Se ele só age assim com você e demonstra essa preocupação com qualquer homem que mostre interesse, independente de como a pessoa seja, então é ciúme disfarçado. Teste do ciúme camuflado. Mencione casualmente que alguém te chamou para sair e observe a reação dele. Se ele imediatamente começa a fazer perguntas sobre a pessoa ou dar conselhos não solicitados, é porque o ciúme bateu, mas ele está tentando racionalizar. O 7º sinal é a vulnerabilidade em doses homeopáticas. Ele abre o coração para você, mas sempre em pequenas doses, como se estivesse testando terreno seguro antes de se expor mais. Homens apaixonados vivem um dilema. Querem intimidade emocional com você, mas têm pavor de parecer fracos ou necessitados. Então, eles liberam vulnerabilidade como quem toma remédio, pouquinho de cada vez, para ver se não faz mal. Observe estas evidências bem específicas. Ele conta sobre momentos difíceis da vida dele, mas sempre minimiza o impacto emocional, como se não fosse grande coisa. Ele compartilha medos e inseguranças, mas rapidamente muda de assunto ou faz uma piada para quebrar a seriedade. Ele te procura quando está passando por algo complicado, mas sempre com a desculpa de que precisava de uma opinião imparcial. Ele revela informações pessoais que não conta para outras pessoas, mas age como se fosse conversa casual. Ele pede conselhos sobre situações íntimas, mas enquadra como se fosse curiosidade sobre o ponto de vista feminino. O padrão revelador é que essas aberturas sempre acontecem quando vocês estão sozinhos e em momentos de proximidade física, no carro, numa caminhada, no final de um dia longo, nunca em grupo ou em situações sociais. E mais, depois dessas aberturas, ele sempre recua um pouco, como se tivesse se exposto demais e precisasse reequilibrar a dinâmica. Teste da intimidade gradual. Quando ele compartilhar algo pessoal, responda com empatia e abertura emocional genuína. Se ele se abrir mais ainda nessa mesma conversa, mas depois agir meio distante no dia seguinte, é o padrão clássico de quem está apaixonado, mas com medo de se entregar. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir se você está perdendo estes sinais sutis. O 8º, 9º e 10º sinais formam a tríade final, que confirma tudo. O tempo como moeda de amor, as perguntas aparentemente casuais e o efeito espelho emocional. O tempo como moeda de amor é quando ele sempre tem disponibilidade para você, mesmo sendo uma pessoa super ocupada. Ele reorganiza a agenda para te ajudar, aparece quando você precisa, fica até tarde conversando com você, mas com outras pessoas sempre tem pressa ou compromissos. É porque tempo é o recurso mais valioso que temos e só damos generosamente para quem realmente importa. As perguntas aparentemente casuais são quando ele faz perguntas que parecem conversa fiada, mas na verdade ele está mapeando sua vida amorosa, seus sonhos, suas expectativas. E aí, como andam os pretendentes? Dito com tom de brincadeira, mas os olhos prestando atenção total na resposta. Que tipo de cara você acha atraente? Perguntado como se fosse curiosidade acadêmica, mas ele está catalogando cada palavra para se comparar. O efeito espelho emocional é quando o humor dele fica sincronizado com o seu.
Se você está feliz, ele fica mais animado. Se você está para baixo, ele fica mais sério e cuidadoso. Se você está estressada, ele fica mais protetor. É como se o sistema emocional dele estivesse plugado no seu. Aqui está a regra de ouro para identificar amor disfarçado. Quando 3 ou mais desses sinais aparecem consistentemente juntos, a probabilidade de ele estar apaixonado é altíssima. Um sinal isolado pode ser coincidência. 2 podem ser personalidade. 3 ou mais são padrão. A síntese prática que você precisa lembrar: observe se ele trata você diferente das outras pessoas de forma consistente. Teste se as reações dele são automáticas ou pensadas. Preste atenção se ele consegue manter a máscara quando está cansado ou desprevenido. É aí que o coração dele mais fala alto que a razão. O amor verdadeiro é uma força muito poderosa para ser completamente escondida. Por mais que ele tente disfarçar, sempre vaza pelos cantos. Agora você tem os códigos para decifrar essa linguagem secreta.